Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Um prazer estar aqui nessa comunidade mais uma vez, uma honra. Queria agradecer a IBAB por me acolher, esse dia tão prazeroso, a tarde tão prazerosa que foi passar aí e ter comunhão com os pastores e os irmãos queridos, ao Robson pelo convite, pela deferência e ao curso Vida e Missão também, que já tem cumprido um papel muito interessante, muito relevante, a começar por essa comunidade, de treinar aqueles que pejorativamente ao longo da história nós chamamos de leigos, mas que, eu diria, nós treinamos o povo de Deus para missão, para cumprir o seu papel no mundo. E em função dessa missão do curso Vida e Missão, eu pensei num tema que pudesse endereçar essas questões que são tão caras para o curso e também nos desafiar no sentido de pensar a teologia como uma tarefa mais ampla e não uma disciplina acadêmica pura e simplesmente ou algo destinado apenas a uma classe de pessoas, Então, o título da minha fala nessa noite é Em Cada Cristão, um Teólogo, sobre teologia, comunidade e missão. Eu não costumo dar aula sentado, não, mas hoje eu vou tentar aqui respeitar o espaço que me foi dado, E eu tenho um texto para compartilhar com vocês, mas eu vou tentar, na medida do possível, fazer isso de um modo dinâmico para não ficar assim muito cansativo também para vocês me ouvirem, até para não perder também o tempo que me foi delimitado, que é quanto? Fica à vontade, então 12:00 a gente termina. Eu queria começar primeiro com uma citação e depois com uma breve ilustração e uma história. A citação é do teólogo americano Stanley Grenz, num livro que ele escreveu de teologia sistemática, mas que tem um título interessantíssimo, se chama Teologia para a Comunidade do Povo de Deus. E logo no início do primeiro capítulo ele diz o seguinte: cada cristão é um teólogo. Consciente ou inconscientemente, cada pessoa de fé abraça um sistema de crença. E cada crente, seja de maneira deliberada ou implicitamente, reflete sobre o conteúdo dessas crenças e sua significância para a vida cristã. Então, eu vou voltar e comentar essa citação do Stanley Grenz, e vocês vão perceber que, de muitas maneiras, ela é representativa de tudo que eu vou falar, de um lugar bastante óbvio e simples, mas que, ao longo da caminhada da igreja e da nossa caminhada como cristãos, parece que a gente ignora, negligencia e não pensa a respeito disso. Mas eu queria agora contar uma pequena história para vocês. No início desse ano, o Conselho de Pastores da minha cidade se reuniu na faculdade onde eu dou aula. Então, eles se reúnem uma vez por mês, todo ano. E, na ocasião, foi convidado um pregador, um pastor que se intitula Apóstolo, da cidade da capital do Paraná, Curitiba. E, num determinado momento da fala desse pregador, o que me chamou muito a atenção pelo lugar em que ele estava falando, o lugar do qual ele fala, como teólogo, como melhor dizendo, como pastor, e mais do que pastor, apóstolo, muito, muito mais do que pastor, ele é apóstolo, falando numa faculdade de teologia. Então ele disse assim: graças a Deus eu não sou teólogo. E graças a Deus, eu nunca fiz teologia e nem preciso da teologia para coisa nenhuma. E acredito que a igreja também não precisa. E aí, eu fiquei refletindo naquela fala dele, e fiquei pensando. Ele está ali, falando sobre práticas cristãs, em tese, falando sobre a Bíblia, fazendo a releitura da Bíblia, interpretando a Bíblia, comunicando essa interpretação da Bíblia, pregando, e ele diz que não é teólogo,
que não precisa da teologia, né, e acha que a igreja também não precisa. Então eu fiquei pensando, que compreensão de teologia tem esse pregador? Para dizer que não é teólogo, que não precisa da teologia, que nunca fez e que a igreja também não precisa. E comecei então, à luz desta circunstância, pensar algumas coisas a respeito desse tema que eu quero conversar com vocês aqui. Não é? Fora, nessa história, a própria indelicadeza de estar falando numa faculdade de teologia e dizer que a teologia não presta para nada, mas isso é uma outra história. Né? Eu começaria dizendo o seguinte, durante muito tempo, sustentou-se uma posição, que eu entendo que é uma posição, assim, um tanto quanto alienígena, em relação à teologia cristã, considerando a sua razão de ser e o seu propósito, qual seja, a de que ela consiste numa tarefa e numa disciplina quase exclusivamente dedicada aos especialistas, aos estudiosos e aos, entre aspas, entendidos, chamados de os teólogos, no masculino mesmo, né? Porque normalmente se tem essa percepção de que mesmo quando tem teóloga, a teóloga não é tão boa, não tão respeitada e nem poderia quanto o teólogo, pelo menos em alguns meios. Né? Que, no caso dos teólogos, obtiveram essa honraria pelo mérito de altos estudos acadêmicos, possuindo dessa forma o saber e a autoridade para falar em termos normalmente rebuscados, metafísicos e como tais distantes da realidade, sobre a magnífica revelação de Deus que se encontra nas Escrituras Sagradas, acessíveis a todos, né, a todas as pessoas, e não somente ao povo de Deus, qualquer pessoa pode ler as Escrituras. Hoje a gente tem essa possibilidade, não apenas de ler as Escrituras Sagradas, mas de ler a partir de diferentes traduções e também de diferentes tradições literárias, né? Mas que, nessa perspectiva, somente ele tem, vamos dizer assim, a capacidade especial para traduzir a mensagem, para sistematizar a mensagem e para expressar a verdade da mensagem. Não é? Teólogos de calibre precisam possuir essas características, do contrário, não são, nem podem ser considerados teólogos. Essa posição, com algumas exceções, como eu digo algumas exceções, como a desse pregador que eu ilustrei no começo, já não mais se sustenta nos nossos dias. E junto com ela, outras visões do gênero tão obsoletas quanto, como a de que a prática pastoral deve ser feita por pastores ordenados, ou apenas por pastores ordenados, de que ministério e liderança são funções clericais, ou ainda a visão, embora bastante resistente, mesmo em pleno século XXI, de que às mulheres deve ser reservado um papel apenas secundário e subordinado ao homem na vida e no ministério. No Ocidente cristão, falando assim em termos bem genéricos, o Ocidente cristão como se fosse uma coisa unitária, né? Mas é assim que se refere ao berço, né, da cristandade, todas essas falácias deveriam ser obsoletas de berço. E só não foram, ou ainda não são, por força de um ethos, isto é, de um hábito ou de um costume unificado, como vai dizer o Erwin McManus, que marcou a história do cristianismo, principalmente a partir do seu processo de institucionalização. Começou um pouco antes, né, quando o cristianismo, os líderes da igreja se viram na iminência de defender a fé cristã diante das chamadas heresias, dos pensamentos heréticos, mas que começou a se oficializar e como prática sistematizada, né, a partir da institucionalização do cristianismo, e que tem a ver com formalização constante das práticas, das crenças e dos comportamentos da igreja sob uma estrutura hierárquica.
Ou seja, isso criou, por mais de 2000 anos, raízes profundas, né? De modo que nós podemos até chamar, né, no meu caso, chamar esse ethos de obsoleto, né, de ultrapassado, a partir de uma determinada percepção, ou um ponto de vista da contemporaneidade, mas a gente não poderia dizer que é um ethos extinto, né? E talvez vocês conheçam inúmeros outros exemplos a partir da própria convivência de vocês, que vocês poderiam colocar aqui como pertencentes a esse mesmo ethos, né? Que transfere a teologia, a tarefa interpretativa, expositiva das verdades da Escritura a um grupo especializado de pessoas, clérigos, teólogos, doutores. E quando eu digo que é obsoleto desde o berço, é devido à lógica claramente antagônica a esta visão que nós encontramos nos escritos neotestamentários, a exemplo do que o Alain Badiou, né, o filósofo francês, chamou de universalismo paulino, né, que apregou a igualdade em Cristo de todos os gêneros, raças, né, posições sociais e assim por diante, como está bem explícito em algumas das suas cartas, como está bem explícito, por exemplo, no verso 28 de Gálatas, no capítulo 3, ou mesmo, eu preferiria me voltar à perspectiva petrina do sacerdócio de todos os crentes, né, na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, né, ele vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então veja, a gente precisa atentar muito bem para o texto, né, em comparação com esse ethos sobre o qual eu estou falando. Ele está dizendo vocês, a igreja sobre a qual ele fala antes, né, e não vocês apóstolos, vocês bispos, vocês clérigos, vocês teólogos profissionais, está dizendo vocês, igreja, são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E a pergunta é, né, como é que a gente permitiu e permite ainda esta distorção histórica, né, na prática da igreja, né? Então, isso deveria despertar os cristãos para o fato de que, se o Cristo é o Senhor sobre todos, Ele também habita em todos por intermédio do seu Espírito. Se o Cristo é o mediador ou, né, o sumo sacerdote, então, logo, nós também não precisamos mais de xamãs, de videntes, de oráculos, de profetas, de sacerdotes, de alto escalão para servir como, né, intermediadores da nossa relação com o Pai. Né? Enquanto o sumo sacerdote, Cristo fez, segundo vão mostrar os escritos do Novo Testamento, de cada um de nós, membros do povo de Deus, um sacerdote, uma sacerdotisa. A questão que me intriga é, por que tendemos tão facilmente a entregar de bandeja esse privilégio, eu não vou dizer direito, né, porque não é um direito, isso é um dom da graça, esse privilégio, essa graça, e nos contentar em terceirizar a outros a responsabilidade sobre o que fazemos com o nosso próprio caminho de fé, a terceirizar a nossa espiritualidade. O grande lance é que, tendo nos dado pela graça a liberdade de nos achegarmos a Ele, Ele também nos conferiu a inteligência para pensar e a paixão para conferir sentido. E eu não distingo exatamente para romper com esse paradigma moderno da teologia racionalista. Para mim, a inteligência ela está intimamente vinculada com a paixão.
E segundo um pensador, um filósofo americano, no Robert Solomon, ele vai contradizer exatamente a lógica do racionalismo moderno e dizer: a paixão é que dá o suporte e move a razão. Então, Deus nos deu a inteligência, mas de nada adianta essa inteligência fria e calculista sem a paixão que nos move e que nos direciona às coisas, às causas e ao ser dele. Então, já não faz mais sentido essa coisa de pensar a teologia como uma coisa fria, racional, né? E eu falo muito isso com os meus alunos. Para mim, a teologia, ela não começa na cabeça, ela começa nas entranhas. Não é? Ela envolve todo o nosso ser, a minha, sabe, essa coisa que nós chamamos na linguagem popular de tesão em relação à sexualidade, eu diria, é um tesão convertido em paixão, em forte desejo pelas coisas de Deus, né, e ser movido por Ele. Então, não pode ser simplesmente uma atividade mental e cerebral, pura e simplesmente teologia. Essa teologia já não faz tempo, ela está enterrada e não faz sentido para o século XXI. Embora existam vozes e mentes resistentes e que entendam que a única teologia possível é essa teologia cartesiana, sistemática, racionalista. E eu tenho a impressão que é exatamente essa teologia que também ajuda a manter esse ethos e esse mito em relação ou esta perspectiva sobre a teologia viva na igreja e também fora dela. Então, esse Deus nos conferiu a inteligência para pensar e a paixão para conferir sentido a essa nova vida que Ele nos convida a viver no e partilhar com o mundo. Por essa razão, eu diria, o Stanley Graham foi muito assertivo ao dizer na epígrafe, né, que eu li no início, que em cada cristão há um teólogo, uma teóloga. E outros também escreveram algo semelhante. Né? O teólogo alemão Jürgen Moltmann, num livro em que ele fala sobre experiências de reflexão teológica, ele diz: todos os cristãos, os jovens ou velhos, quer mulheres ou homens, que creem e fazem alguma reflexão sobre isso, são teólogos. A vivência e a inteligência da fé, nesse sentido, são irmãs uma da outra. Né? E não coisas opostas, e que se encontram em vias diametralmente opostas. Como outro teólogo latino-americano, peruano, Gustavo Gutierrez disse: o nível da vivência da fé sustenta o da inteligência da fé. E isso ele diz num livro sobre espiritualidade, que é, para mim, um dos mais belos livros do Gustavo Gutierrez, que se chama Beber em Seu Próprio Poço. E ele vai dizer que toda a autêntica teologia, em defesa da relação da teologia com a vida cristã e com a espiritualidade, é uma teologia espiritual. Né? Não para dizer que, e para o outro extremo do racionalismo, e dizer que a teologia ela é piedosa, no sentido de que ela está ligada a sentimentos piedosos. Ele está pensando na espiritualidade como sendo a encarnação da vida com Cristo na história de pessoas, na história de um povo. Então é uma espiritualidade encarnada, é uma espiritualidade da vida. Não é? Então o que ele chama de espiritual não é a visão dicotômica de espiritual, que divide o ser humano em alma, espírito, carne, corpo. Né? Isso é coisa dos gregos, isso não é coisa que a teologia absorveu e que ainda continua absorvendo, mas que isso não está nem na matriz judaica, nem na matriz do pensamento cristão que nós encontramos, por exemplo, no próprio Jesus Cristo, que foi alguém que fez uma teologia ambulante, uma teologia visceral, uma teologia humana. Não é? Que, considerando-se os significados que essa palavra teologia foi recebendo ao longo da história, nós às vezes até temos dificuldade de chamar Jesus de teólogo. Né? Não, Jesus não foi teólogo, porque Jesus não sistematizou a fé, Jesus contou histórias. Ora, e quem disse que contar histórias não é fazer teologia? Né? Então veja que
visão clássica de teologia, e clássica é sobretudo um legado do pensamento grego, e que os modernos abstraíram muito bem, né, em diálogo com a filosofia iluminista, né, ainda está impregnado na gente, né. Então, o contrário do que o Gutierrez está dizendo também é verdadeiro. O nível de inteligência da fé também deveria, por suposto, alimentar e guiar a vivência da fé sob a iluminação do Espírito. E aí eu diria mais, né? Assim, então, num outro livro que o Stanley Graham escreveu junto com o Roger Olson, né, ele vai chamar esses teólogos, né, e teólogas que fazem teologia sem saber que fazem, né, sem dar aquilo que fazem o nome de teologia, de teólogos anônimos, né, numa compreensão de que qualquer reflexão sobre as questões essenciais da vida que aponte para Deus seria teologia, né? Então são anônimos aqueles que fazem teologia nesses termos sem ter consciência de que fazem, sem chamar isso de teologia. E uma vez que esse Deus com quem nos relacionamos e sobre o qual falamos está presente, através do que Paulo chama em Romanos no capítulo 1, dos seus atributos invisíveis na criação, não é? No mundo, nas questões básicas da vida, logo nós podemos encontrar teólogos e teólogas anônimos na cultura popular, por exemplo, através de autores populares, de compositores, de novelistas, de mentes criativas, de pessoas simples também, criativas a partir do seu próprio cotidiano e que são, embora não sejam muitas vezes confessamente cristãos, religiosamente cristãs, também dão seus significados para Deus, para o sagrado, para o transcendente. Também são teólogos e teólogas anônimos. No campo da cultura, por exemplo, cineastas como Woody Allen, como um cineasta que eu gosto muito, o Terrence Malick, que foi o diretor da Árvore da Vida, para mim são teólogos anônimos. Na MPB, Milton Nascimento é um teólogo anônimo, né? Gilberto Gil é um teólogo anônimo. Tem alguns amigos meus que gostam muito do Raul Seixas e que dizem que Raul Seixas também é um teólogo anônimo. Autores clássicos como Tolstói, os russos, né, Tolstói, Dostoiévski, eram teólogos anônimos, né? Um dos autores também que ganhou, né, o prêmio Nobel no século XX de literatura, o Hermann Hesse, né, que escreveu O Lobo da Estepe, Siddhartha, Demian, também era um teólogo anônimo, né? E a impressão que eu tenho, na medida em que eu leio esses autores, em que eu vou encontrar teologia fora, né, teologia gravitando e encarnada fora do mundo, do mundinho fechado, muitas vezes, da teologia, é que essas pessoas fazem teologia e transmitem coisas muito mais vivas de Deus para mim do que muitos teólogos profissionais. Pronto, falei. De acordo com um teólogo que foi citado aqui no começo pelo Robinson, não é muito caro a nós. Sim, estão gravando, então pediu para eu falar mais perto. Muito caro para nós, que é o René Padilha, né, num livro em que ele fala sobre os novos caminhos da educação teológica, isso lá meados da década de 80, ele disse uma coisa muito interessante para a gente pensar também. Ele disse que a função primeira e mais básica da teologia, da educação teológica, é preparar líderes leigos, entre aspas, né, pelo tom pejorativo desse termo, para ajudar no ministério educacional da igreja. Então, o que significa que a educação teológica deveria começar na comunidade do povo de Deus, e não ser tarefa exclusiva dos seminários, dizer assim, eu vou enviar o crente para fazer teologia. Não, se o crente, a crente sente-se vocacionado para estudar um pouco mais, né, aquela paciência de sentar a bunda na cadeira, estudar, refletir, então ele vai continuar fazendo teologia numa outra esfera, mas ele já era, e ela já era teólogo e teóloga, seguindo a compreensão do René Padilha. Então, em seguida, ele vai dizer, é que vem as funções de preparar pessoas para o ministério ordenado e, por conseguinte, de formar mestres e cientistas da fé. Então,
diante dessas coisas que eu tenho provocado, a pergunta continua: por que é que nós precisamos continuar invertendo essa ordem? A quem interessa, e essa é uma pergunta de análise dos poderes e dos micropoderes, como diria o Foucault, a quem interessa essa inversão? Então, a igreja precisa parar para refletir sobre isso, porque essa consciência, ou a falta dessa consciência, como me parece ser mais corrente, muda muita coisa no seu modo de ser, altera muito na autocompreensão da igreja e, consequentemente, na razão de existir da igreja, que os missiólogos do século XX, os teólogos da missão integral, vão insistir e vão dizer que é a missão. Com isso, eu queria concluir essa primeira parte com essa afirmação básica, né, de que fazer teologia ou fazer teológico é tarefa de todo o povo de Deus, né? E como inteligência da fé, a teologia é tanto servida pela quanto serve à prática de fé. Numa relação, eu não sou marxista, mas eu gosto do termo dialética, né, dinâmica, numa relação dialética, né? A prática alimenta a inteligência da fé e a inteligência da fé também sustém, motiva, impulsiona a prática, né? Saindo desse pêndulo, muitas vezes, de que a teologia é uma coisa que gravita apenas, a teologia apenas como, né, vai dizer lá o Juan Macay, a teologia é a teologia do balcão, né? A teologia dos teólogos da Torre de Marfim, né? A teologia, conforme a gente aprende e é uma grande, vamos dizer, um grande legado que a gente não pode perder de vista, desses teólogos que fizeram teologia a partir do contexto latino-americano, é que a teologia é a teologia do caminho, né? A gente faz teologia enquanto a gente caminha, né? A teologia, em muitos sentidos, esses teólogos sobre os quais o Robinson falou, da linha da missão integral, evangelical, se entenderam como panfletários, né? Porque não pararam para fazer teologia e depois gerir a prática pastoral ou missionária, enquanto estavam vinculados e metidos na prática, né, ou na praxis, como sendo essa inteligência crítica da fé, como sendo a ação criativa do possível, né, como sendo, nos termos mais claros, a união entre a inteligência da fé e a prática, né, conduziu-os então a pensar, né, e a fazer teologia, a partir das realidades, a partir das vivências, né. Numa entrevista recente, mais de 40 anos depois de invocar aqueles pressupostos sobre o qual eu falei lá atrás, né, e fundar assim, uma teologia latino-americana, o Gustavo Gutierrez, numa entrevista agora em 2015, disse assim: repito, a teologia é um ato secundário. Nós dissemos isso desde o princípio. Não é secundário em sentido pejorativo. Eu, pessoalmente, aos 40 anos, não falava de teologia e acho que eu era um cristão. Sim, foi possível para mim ser cristão antes da teologia e espero ser cristão depois da teologia. Então eu quero insistir, tentando problematizar também um pouco essa fala do Gutierrez, que nós não reforcemos essa teologia como a fala dele parece, essa dicotomia, melhor dizendo, como a fala dele parece indicar. Não deveria haver um antes e depois da teologia, se a considerarmos como pressuposto e não como oposto da fé cristã, né? E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Então, a primeira pergunta que eu trago para vocês foi essa: teologia para quem? Né? E a segunda é: teologia para quê? Velha história, né? Para que serve a teologia? Qualquer definição do que é teologia, ou de sua função, está ligada ao contexto e aos pressupostos de quem fala, como eu já tenho deixado claro, e aqui vale repetir o óbvio ululante de que toda teologia é uma teologia contextual e, portanto, historicamente condicionada. Isso para dizer que, na minha visão sobre teologia, eu não estou interessado aqui em apelar para sentidos ou conceitos
universais, formulações universais sobre o que ela é ou sobre o que ela consiste, porque definições de todo tipo vocês podem encontrar em todos os lugares. Abrem lá o Google, liga no Wikipédia, vocês vão ver teologia, ciência de Deus, estudos sobre Deus e etc. A mim me interessa, atualmente, pensar não apenas se e por que há necessidade da teologia na igreja, mas também se e por que a sociedade precisa da teologia. E se precisa, de que tipo de teologia a sociedade precisa? Então essa última pergunta me remete mais, e nos remete mais ao fim do que eu quero conversar com vocês. Está indo bem, gente? Tranquilo? Está muito rápido? Eu não vou perguntar outra coisa. Se está muito rápido, já está bom. Antes de qualquer coisa, é preciso dizer que, para mim, a teologia, sim, envolve uma forma de saber ou conhecimento racional que nasce do impulso humano de entender melhor a sua própria experiência de fé e conferir sentido para a sua existência, o que requer uma ampliação do seu entendimento sobre Deus a partir daquilo que Deus escolheu revelar de si mesmo. Como disse o Calbart, a fé nele também demanda conhecimento sobre ele. Isso significa, como eu já disse, não apenas que a fé nele antecede a teologia, como também pressupõe teologia. Quer se admita, quer não. Quer se pense nisso ou não. Nesse sentido, a primeira resposta ao para que teologia, ela é uma resposta que não me remete propriamente à utilidade, né? Porque a gente pensa no para quê como utilidade. Para que ela serve no sentido operacional. Não é um para quê operacional, é um para quê existencial. Né? E eu diria, pelo prazer ou pela alegria de conhecer e prosseguir a conhecer a Deus, como diz, né, o profeta Oséias. Né? E de se regozijar nele. Então, para mim é simples, assim, a teologia, fazer teologia nesse aspecto, é fazer teologia por si mesmo. Né? Eu não tenho que dar, num primeiro plano, uma finalidade prática, nem pragmática, não é? Nem programática para fazer teologia. Eu faço teologia pelo prazer de conhecer a Deus e de prosseguir conhecendo a Deus. E nesse aspecto, eu reforço uma das coisas que eu vou voltar a falar, que a teologia precisa ser um prazer, um regozijo, não é? E não uma coisa séria, formal, né? Porque senão a gente volta àquele problema da especialização. Né? Isso faz lembrar a célebre formulação do teólogo medieval Anselmo, em forma de oração. Ele disse, né? Senhor, não tenho a intenção de penetrar a tua profundidade, porque minha inteligência não poderá de modo algum esgotá-la. Desejo, porém, em certa medida, compreender algo da tua verdade, que meu coração crê e ama. Não busco compreender para crer, e aqui vem a frase mais conhecida dele, mas creio para compreender, pois estou seguro de que se não cresce, não compreenderia. Então, a frase do Anselmo me faz pensar algumas questões e reforçar algumas questões que já tenho dito. Né? Então, se creio para compreender, a teologia, segundo pensa o Anselmo, pressupõe, antes de tudo, fé. Né? Mesmo que você diga assim, uma pessoa que não se considera teóloga, ou mesmo um ateísta que faz teologia, e eu conheço hoje vários filósofos que são ateístas e que estão interessados no cristianismo, nos ensinamentos e na tradição cristã, na tradição bíblica, e que eu vou dizer a vocês, me surpreende o quão boa teologia eles fazem. Né? Eles precisam partir de um certo ponto de vista de crença, não é? Em alguma coisa. Mas é claro que o Anselmo está aqui pensando propriamente no cristão que faz teologia. Então, ele está dizendo, o crer antecede a compreensão, mas o crer pressupõe a busca da compreensão. Eu não poderia compreender se não cresce, mas eu também não posso continuar crendo sem compreender.
aquilo que eu creio, sem buscar um entendimento e a compreensão sobre aquilo que eu creio. E ele é muito modesto, o Anselmo é um dos considerados, assim, pais da teologia, né, ocidental, medieval, mas ele é muito modesto, muito mais modesto que muitos teólogos que eu conheço hoje, né, com muito menos respeitabilidade, com muito menos gabarito, né, quando a gente fala de alguém como Anselmo, de dizer assim, a minha inteligência não pode de maneira alguma esgotá-lo. Eu quero compreender algo da tua verdade. E veja, ele não está falando da verdade como algo que compreender no sentido de abstrair ou obter a verdade, porque quando ele se refere a essa verdade, ele se refere a algo que o coração dele crê e ama. Não é? Como na expressão do salmista que diz, quanto amo a tua lei. Não é? Então, eu tenho a impressão que a teologia, ao longo dos séculos, especialmente a partir da modernidade, ela passou a falar da verdade, a tratar a verdade como conhecimento, e não como esse amor, né? essa crença, esse pertencer e esse amor à verdade. É mais como possuir, mais como revelar, né? Mais como expressar propositivamente a verdade, e menos como uma relação com ela. Agora, quando eu olho para o tema da verdade, por exemplo, no Evangelho de João, que é um dos temas mais caros do Evangelho de João, e o exemplo disso aqui é o encontro de Jesus com Pilatos, ele traz o tema, né, como um diálogo que você não inexiste nos Evangelhos sinóticos, que é o diálogo entre Jesus e Pilatos, e que uma das questões ali é exatamente a questão da verdade, ou propriamente do testemunho da verdade. E Jesus vai dizer assim, olha, eu vim para dar testemunho da verdade, aqueles que, né, amam a verdade, têm alguma sensibilidade para com a verdade, sabem. Aqueles que são da verdade, sabem. Ele não disse aqueles que conhecem, aqueles que expressam a verdade propositivamente nas suas teologias dogmáticas ou sistemáticas, ele diz, aqueles que são. Né? Eu poderia aqui à noite ficar conversando com vocês sobre esse texto, mas um dado muito curioso também do texto é que ele termina com uma pergunta sem resposta. Pilatos pergunta, o que é a verdade? Então, o que é a prova de que Pilatos não entendeu o que ele estava falando antes, né? Porque se ele tivesse entendido, e eu diria, não só Pilatos, né? Muitos cristãos e muitos teólogos também fazem teologia com a expectativa e a pretensiosidade de responder a pergunta do Pilatos, que Jesus não respondeu, porque é uma pergunta que não tem resposta, do ponto de vista cognitivo, filosófico, epistemológico. A verdade é uma pessoa, a verdade se expressa na vida de uma pessoa, e não se expressa na teologia de alguém. E aí eu volto o anseio e a oração do Santo Anselmo, santo, né? Para mim ele é um santo, né? Mas no meio evangélico isso é um pouco complicado falar que ele é um santo, né? Porque você está fazendo idolatria, irmão. Mas volto à modéstia dele, né? De dizer assim, eu quero compreender alguma coisa da tua verdade. Não precisa ser toda ela, porque eu sei que não dá. A minha inteligência é muito pequena diante da tua eternidade, da tua grandeza. Eu quero compreender alguma coisa. Então veja, é óbvio, fazer teologia, ela parte desse anseio de dizer alguma coisa de verdadeiro sobre, né, essa verdade de Deus que nós amamos, sobre a qual somos apaixonados, que é Jesus. Né? Mas eu tenho a impressão que, assim, a gente desvirtuou isso de uma maneira que fazer teologia é subir num caixotinho, botar o dedo em riste na cara das pessoas e dizer assim, essa daqui é a verdade. Anselmo vai mostrar, então, que essa teologia, enquanto saber racional, é uma forma muito limitada de conhecimento, tendo em perspectiva que seu assunto, se seguirmos a etimologia da palavra, é Deus.
Mas será possível uma ciência de Deus? E o Karl Barth ajuda a gente a responder essa pergunta, ou resolver, mesmo que parcialmente, esse problema. Ele diz: a teologia não estuda Deus, a teologia estuda Deus em sua revelação, ou Deus na história de suas ações. Assim sendo, Deus não é propriamente o assunto, muito menos o objeto da teologia, mas quem graciosamente o apossibilita. Então o Barth defende isso lá na introdução da teologia evangélica, um texto muito legal, dos textos que o Barth, um dos últimos que ele escreveu, e é o mais acessível dele. Parece que ele fez aquele texto pensando na igreja, né, no povo mesmo de Deus, de maneira mais direta, né? Ele vai defender isso, né? A teologia é fruto desse gracioso sim de Deus, né, para a humanidade. Logo, a forma de estudo da teologia não é primordialmente a investigação científica objetiva, baseada em modelos, repetibilidade, evidências, mas um estudo sobre as narrativas da vida, as narrativas do povo de Deus, a respeito dos feitos desse Deus ao longo da história, ou sobre o que Deus já falou. Veja, eu sou fã assim de carteirinha do Paulo. Para mim, nenhum teólogo supera, né, o teólogo que o Paulo foi. Mas eu penso que é sintomático da nossa modernização do Paulo, da nossa racionalização e sistematização do Paulo, de que nós nos apeguemos muito em fazer teologia a partir dele, e não, por exemplo, a partir das histórias, não, por exemplo, a partir das narrativas. Né? Porque é um pecado muito menor você fazer teologia a partir do pensamento de Paulo em Romanos, por exemplo, que é onde ele desenvolve uma teologia um pouco mais rebuscada, um pouco mais elaborada, do que você fazer isso, por exemplo, com as histórias da ressurreição de Lucas 24. E fazer um sermão de 3 pontos lá, e as 3 verdades desse texto são essas. Como é que você faz isso com uma história, com uma narrativa, cheia de metáforas, cheia de... né? Então, um dos autores pós-modernos, né, da teologia, o Brian McLaren, ele disse que a gente precisa resgatar a dimensão metafórica da teologia. Né? E a dimensão metafórica é exatamente aquela dimensão que faz com que nós abstraiamos, né, da teologia as suas pretensões metafísicas, né, as suas pretensões à verdade absoluta, as suas pretensões à sistematização da verdade. Né. Então é resgatar a dimensão da teologia, a vocação da teologia como sendo metáfora. Né? Não só propriamente falando da forma narrativa, mas inclusive qualquer forma de teologização é metáfora. Não é? É a gente falando nos termos que a gente consegue entender e expressar sobre algo que a gente nunca vai conseguir entender de maneira satisfatória ou suficiente. Não é? Então, quer nós chamemos isso de teologia sistemática, dogmática, o que quer que seja, ela é metafórica. Ela é uma construção. Né? Então a gente precisa ter cuidado quando a gente chama de teologia de ciência e entender o que é que nós estamos chamando de ciência nesse caso. Se a gente está dizendo que a teologia é uma ciência porque há uma intenção de levar a um compromisso e a um rigor intelectual nas diferentes formas de compreensão dos diferentes aspectos da fé, então eu diria, talvez seja apropriado. Mas se ciência é aquela coisa de você objetivar a realidade da fé, como eu vi um teólogo que faz desses apologética, né, que está tentando assim, agradar os cientistas hoje, de dizer assim que a ressurreição é um fato da fé, é uma evidência. Eu acho que isso é uma como é que eu posso ser educado assim? Não? É uma distorção, porque eu não vejo, ainda que... E veja, a minha condição de fé me leva a pensar na ressurreição, obviamente, como algo que aconteceu historicamente. Porque Jesus, ele foi um personagem, né? Um ser humano, ele foi histórico, ele pertenceu a uma cultura, ele realizou atos históricos, e nenhum historiador nega a historicidade de Jesus o Nazareno. Agora,
nenhum historiador pode comprovar que Jesus era o Cristo, e muito menos que ele ressuscitou, muito menos que ele era o Filho de Deus. Então veja que a gente está barateando coisas que são caras no balcão da ciência, para achar que a gente, com isso, a teologia, o que a gente faz, e a fé cristã vão ser mais respeitadas. Eu acho isso uma bobeira, e por isso que eu penso que certa versão de apologética como feita hoje é má teologia. Né? Isso penso eu, isso falo eu, não sei se no corpo, se fora do corpo, se enlouquecido, se abestalhado, não sei. Eu sou, nesse aspecto, contingente também, não só nesse, em vários. Então, como vai bem colocar o Gutierrez, sobre a teologia, ela tem uma função eclesial. Ela serve à comunidade de fé, ela está a serviço da comunidade de fé e da sua missão no mundo. Então, para que teologia? A teologia, ela existe em que dimensão for, ela desde uma elaboração mais primeira, e orgânica das pessoas que refletem sobre a sua fé, até uma elaboração mais acadêmica, ambas têm que servir e desembocar na vida da comunidade, na prática da comunidade e na missão. Isso não é nenhuma novidade, mas não custa lembrar. Na entrevista sobre a qual eu mencionei para vocês do Gutierrez, ele também diz o seguinte: a reflexão teológica deve estar ligada à vida cotidiana das pessoas. Não se trata de metafísica religiosa. Eu nunca li na Bíblia algum trecho que diz, ide e fazei teologia, mas sim, ide e fazei discípulos. A teologia é uma hermenêutica da esperança, dá a visão para quem está comprometido na ação. E aí eu pergunto, quem está comprometido na ação de acordo com a visão do Gutierrez? E eu volto a destacar, todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus está comprometido na ação. Isto é, todas as pessoas engajadas em alguma forma de ação na vida, que envolve trabalho, estudos, família, relacionamentos em geral, bem, vocês sabem, a vida. Essa vida que a gente vive, todas as condições que nos conduzem a ela e que nos fazem sobreviver e lutar, são lugares de fazer, são lugares para ser, são lugares de compromisso dessa ação sobre a qual o Gutierrez fala. E, portanto, é esse povo que é capaz de traduzir muito melhor, eu diria, provocativamente, que o clero, que os teólogos da Torre de Marfim, a mensagem teológica em termos e atitudes que as pessoas e os seus contextos hoje compreendam e possam ser tocadas de modo significativo. Então, se a gente tem dificuldade de absorver isso, eu continuo perguntando por que é que nós tendemos a terceirizar uma responsabilidade que é nossa. Então, em 1964, numa revista chamada Theology Today, Teologia Hoje, um teólogo chamado David Engel, ele disse que algumas coisas muito interessantes, e com elas eu queria caminhar para o fim, para não ficar aqui muito enfadonho, ou mais enfadonho. A igreja tem uma pequena chance de se tornar não mais que uma relíquia histórica, a não ser que o maior número de seus membros possa articular as afirmações do Evangelho, o maior número de seus membros possa articular as afirmações do Evangelho nesse tipo de ambiente. Que ambiente? Ou seja, as universidades, o mercado de trabalho, nos guetos, nas tribos, nas ruas, no coração da cidade, onde quer que a gente vá, onde quer que a nossa vida pulse, a nossa existência se expresse, em ação, em pensamentos, em emoções. E a minha pergunta final nesse aspecto é: que teologia queremos? Que teologia queremos? Então, é preciso lembrar, diante dessa pergunta, que nenhuma das proposições, pensando na teologia como proposição, como sistematização, como frases ditas, expressões, é fruto, que são fruto dessa reflexão crítica por parte do teólogo e da teóloga, deve ter a pretensão de ser unívoca. A univocidade, ou seja, de ter
a única voz, a mais verdadeira, a mais legítima representante de Deus na igreja e no mundo. Isso porque, como a linguagem teológica, como vai lembrar o Stanley Graham, é sempre um construto humano, no sentido de que ela é feita por seres humanos falíveis, tentando construir o sentido a partir de dois dados: a autorrevelação de Deus e a nossa experiência humana. De igual modo, para além daquilo que qualquer teologia é capaz de significar, está a ação do Espírito de Deus que sopra onde quer. Né? E teologia que tenta, na sua ânsia por poder, né, pelo poder, apagar ou confinar o Espírito, ela não merece o nome de cristã. E nesse sentido eu só posso consentir que teologia seja ciência, se ela for, e se os teólogos admitirem cada vez mais, como de modo tão feliz pontuou o Barth, no texto que eu mencionei, que ela é uma ciência modesta. E eu ousaria em acrescentar a frase do Barth, que já é muito expressiva e inteligente e significativa, a mais modesta de todas as ciências. Né? E que seja, lembrando aqui do Nietzsche, uma Gaia ciência. O que é uma Gaia ciência? A Gaia ciência é uma ciência alegre. Né? É uma ciência que nós fazemos com prazer, que nós fazemos não só com a racionalidade fria, objetiva, que nós fazemos com o nosso ser, com aquilo que a gente é, né? Que expresse mais coisas do que o conhecimento objetivo, calculado. Né? Ou seja, a ciência alegre, né? a teologia alegre, ou a teologia, a Gaia teologia, é um modo leve e apaixonado de se falar das coisas de Deus, sem perder de vista o chão em que nós encontramos e sem perder e sem tirar os olhos do Cristo. Eu tenho a impressão que os metafísicos, os medrosos, eles têm um certo receio de falar de teologia pé no chão, de espiritualidade pé no chão, de teologia e espiritualidade humanas, com receio de que a gente tire os olhos do Cristo, mas é o próprio Cristo que me ensinou a ser gente, é o próprio Cristo que me ensinou a fazer teologia desse jeito, como gente, não como anjo, né? nem como, sei lá, cara, um ser destacado da vida, né? Quase uma entidade que, para falar de teologia, tem que, né, segurar assim no colarinho, e falar, e impostar, né? e se demonstrar uma linguagem melhor que a de todo mundo, um pensamento mais inteligente que o de todo mundo, né? É quase um latim, sabe, assim, mais sofisticado. Então, eu refiro minha teologia como uma ciência mais modesta, porque ela reconhece os limites das suas cogitações. E porque o cogito, ou seja, as ideias, é fruto de uma relação com o que é cogitado, ou com Deus e com a sua palavra. Há perigo de que, se não for assim, né, pode ser que Deus chegue para a gente e diga assim: olha, né, Pedro, tu cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Como é óbvio, eu já disse, a teologia é uma construção, então ela cogita, o seu cogito é um cogito humano, não é? Ela não pode deixar de ser humano. Agora, como é que eu posso cogitar das coisas de Deus sem uma relação com Deus? Não é? Eu vou cogitar qualquer coisa sobre Deus, eu vou criar uma figura, né, de acordo com o meu cogito, né, mas vai ser uma teologia empobrecida, sem vida, se ela não tiver uma relação, se ela não partir de um relacionamento. Né? Como consequência, isso deve nos conduzir a uma intimidade, a um entendimento maior, a um conhecimento de quem somos, de quem Deus é e da missão na qual nós somos partícipes cooperadores. Né? Então, é muito legal fazer teologia a partir da ótica da cooperação, sabe? Deus não fala porque eu estou falando. Deus está falando, Deus está agindo, Deus está... Né? Deus, através do seu Santo Espírito, está fazendo as revoluções dele no mundo, segundo as suas sábias loucuras. Né? E que loucura é eu achar que a minha sábia teologia
vai ensinar a Deus como é que ele tem que fazer, como é que ele tem que agir, qual a melhor maneira de compreender ele. Ó Senhor, a melhor maneira de te compreender é assim, ó, né? Porque se a gente está falando isso para os outros, talvez a gente esteja falando para ele também, né? No nosso eu patológico, enlouquecido, né? Por essa razão, em segundo lugar, nenhuma corrente teológica, bem como nenhuma linha de pensamento tem, embora pretenda muitas vezes, a primazia de interpretação sobre onde se deve orientar o Espírito, a igreja e a missão. Então a gente, por temor, às vezes, do relativismo, né, que é um dos grandes temores, eu diria assim, da teologia mais tradicional, a gente fala assim, não, mas a gente precisa ter algum controle. A gente não pode sair do controle, né? Então, porque o Espírito sopra onde quer, e principalmente porque as interpretações são geradas e geram diferentes maneiras de falar, e maneiras de falar são sempre provisórias. A linguagem teológica é composta por várias línguas, né? Vários modos de expressar e de dar significado às palavras, ou melhor dizendo, por vários dialetos. E dialetos teológicos, eu ouso dizer, são como roupas, que a gente usa por um tempo, mas depois pode jogar fora ou deixar guardado quando percebe que ficou velho e desgastado com o tempo, né? E é um dos outros males assim terríveis da teologia essa, né? De que para fazer boa teologia a gente tem que repetir, né? De que a gente tem que requentar, né? Que a gente tem que reproduzir essas coisas, esses pensamentos, essas doutrinas que são consagradas e que não se questionam, né? Então, veja, o absoluto, a revelação para mim é inquestionável. Qualquer coisa que se diga, qualquer derivação da revelação é questionável. Por que a gente tem problema de questionar as derivações da revelação? Quem é que disse que elas não podem ser questionadas? Aí eu volto ao problema original lá, são os oráculos. Os oráculos, né, os especialistas, os maiorais, não podem ser questionados. Porque Deus fala através deles. Mas a gente viu lá no começo, Deus fala através de todo mundo, cara. Até de uma mula ele falou, né? Mas a gente prefere acreditar nas mulas especializadas, né? Desculpa, isso foi uma paixão assim meio grotesca, mas enfim, vocês entenderam, né? Então a gente precisa assumir essa provisoriedade. Do contrário, gente, a gente vai estar falando de nós para nós mesmos e sem comunicar coisa alguma que faça sentido no mundo de hoje, que tenha repercussão e reverberação no mundo de hoje, falando propriamente da teologia. E a gente não deve nesse aspecto, né, enquanto essa compreensão de teologia muito localizada, né, muito particularizada, se espantar quando a gente olhar para o povo de Deus e encontrar, ao invés de líderes e teólogos e cada cristão como um ministro, né, como eu fiquei bastante feliz quando o Robson me passou aqui uma confissão de fé da IBAB, né, de prática, e que no finalzinho aqui se diz exatamente isso, né? Que todo cristão é ministro, todos os cristãos têm livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, e todos os cristãos têm autoridade. A autoridade, essa é uma palavra que é importante, todos os cristãos têm a autoridade, porque não foi conferida por ninguém, por uma unção especial, mas foi por Jesus Cristo, e todos os recursos necessários para representar o Senhor Jesus no mundo. A gente só precisa acreditar nisso, né? Vamos passar a acreditar nisso. Os líderes da igreja precisam acreditar mais nisso, por mais que isso comprometa o seu lugar de poder, o seu lugar confortável de domínio, né? Eu termino citando David Engel, né, e pulando várias coisas aqui, que ele diz o seguinte, né? Parece haver um entendimento muito pequeno de que o motivo dessa reunião é para que o povo seja enviado em uma compreensível e comunicável missão. Que reunião? Reuniões como essa, né? Uma igreja, reunião do povo de Deus. Então ele diz, há uma pouca compreensão disso. Então ele conclui que, de forma geral, ainda pensamos na igreja como um lugar para ir, ao invés de algo que somos chamados a ser. E eu diria, enquanto continuarmos
pensando que vamos à igreja e não internalizando nossa vocação para ser a igreja, onde quer que estejamos, também continuaremos reproduzindo a ideia de que missão é para os missionários e não para mim, de que teologia é para os teólogos profissionais e não para mim, um simples crente. Né? Para continuar a pensar, já que vocês vão também poder fazer a reação, as provocações de vocês, eu trago mais duas. Primeira é, os pastores, os teólogos profissionais, os líderes das igrejas hoje estarão dispostos a promover em suas comunidades, né, como se expressa na confissão de fé da IBAB, né, uma teologia emancipadora do povo de Deus, que contribua para a emergência de todo o seu potencial criativo e transformador? Abrirão mão da patente concentração de poder e saber que envolve o ministério pastoral, considerando cada um e cada uma dos membros da sua comunidade como um igual? Terão coragem em mobilizar, em confiar a tarefa do ministério e dos ministérios ao povo de Deus, não somente intra, mas extra, para fora da porta? E a pergunta tem uma via de mão dupla. E a igreja, e o povo de Deus, estará realmente disposta a aceitar não apenas os benefícios, mas os custos desta emancipação? Porque toda emancipação traz benefícios, mas também traz custos. O custo da consciência mais ampla do que significa ser um emancipado e viver buscando essa emancipação, não somente de si, mas dos outros. Né? Porque emancipação e liberdade que é apenas pessoal ou individual não é liberdade. E Paulo nos ensina isso muito bem. Né? Ou ela ficará como o povo de Israel no deserto, olhando para trás com nostalgia da comunidade, da comodidade da escravidão. E eu diria, o tipo de resposta que a gente der a essas duas breves provocações depende da eficácia de boa parte da aplicabilidade, de boa parte daquilo que eu falei aqui. Do contrário, pode ser que isso não passe de uma conversa para boi dormir, e eu espero que não. Obrigado pela paciência.